Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, programa Comunidade, começando aqui na TV Passo Fundo, no canal 26 e 526 da NET, com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli, na produção Carlos Alberto Damiani. Nós estamos transmitindo toda a programação da TV Passo Fundo pela MaxCloud TV em todo o Brasil, né, por sistemas aí da MaxCloud. Também na região pela TV Coprel, 36 municípios. E no aplicativo gratuito, que você baixa o aplicativo no seu celular e assiste ao vivo em qualquer parte do mundo a programação da TV Passo Fundo. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um crime que abalou aqui a região norte do Rio Grande do Sul. Foi manchete nos principais jornais e meios de comunicação do estado e inclusive do Brasil, que é uma chacina na Coab 1 da cidade de Passo Fundo, onde nós vamos conversar agora com o Dr. Gustavo da Luz, né? Ele que também preside a Associação de Advogados Criminalistas do Planalto Médio. Veja aqui toda essa história, porque daqui uns dias, e nós vamos saber a data agora com o Dr. Gustavo, teremos o júri deste crime bárbaro que marcou a cidade e toda a grande região norte do estado do Rio Grande do Sul. Dr. Gustavo, olá. Olá, Saul. Muito obrigado mais uma vez por esse convite, da gente poder vir à sua audiência para a gente conversar sobre esse episódio de dia 19/5/2020, o dia que vai ficar marcado na história de Passo Fundo por esse crime bárbaro, cruel, covarde, em que 3 pessoas foram vitimadas de maneira totalmente brutal e que, enfim, a gente desde então vem trabalhando para buscar um pouco de justiça e de alento aos familiares. Doutor Gustavo, plena pandemia, né? 19 de maio, conta para nós um pouco do crime, né? Como é que ocorreu, como é que foi arquitetado. Nós estamos ali na tela com as vítimas, né? Vamos colocar na tela cheia ali para o senhor contar quem é que são as vítimas aí. Temos uma adolescente. Isso. Na verdade, as vítimas, a primeira é a menina, a Kathleen Padilha dos Santos, o rapaz do meio, Alessandro dos Santos, e ainda a terceira é Jennifer Padilha. Esse crime ele tem um plano de fundo sobre uma relação extraconjugal, em que Jennifer Padilha tem, então, com o seu empregador, na comunidade de Marau, Vila Maria, por ali. Naquela região, que é o Eleandro Roso. Ele tem um grande conglomerado ali de propriedades, enfim. Ela tem um caso extraconjugal com ele. Ela trabalhava com ele? Trabalhava lá. Tá. Toda a família trabalhava lá. Ela tem um caso conjugal com ele e disso sobreveio uma criança. Ela tem essa criança, nos dias da gravidez ela sai da comunidade, depois volta, e ela fala que essa criança era de uma prima, enfim, ela escondeu a gravidez durante todo o tempo que ela estava lá. Quando ela volta, essa criança começa a crescer e começam os comentários na comunidade, ali na empresa, até que a mulher de Leandro então fica sabendo, Fernanda Risotto, fica sabendo sobre isso. Existe uma briga entre elas, inclusive elas entram em vias de fato, então Jennifer Padilha sai e vem para Passo Fundo, morar em Passo Fundo. Na Coab 1. Na Coab 1, isso. O Eleandro Roso continua se relacionando com ela, ele que inclusive financia a residência que aparece nas fotos, e a família começa a morar ali. Essa casa que me parece que informações que está até abandonada, né? Isso, ela passou por várias depredações, enfim, ela tá bem diferente dessa foto agora. O que acontece? Quando a Jennifer e os familiares vêm para o Passo Fundo, eles começam a ser ameaçados, principalmente por Fernanda. É mandado até uma boneca toda brutalizada, enfim, várias ameaças, várias ligações anônimas, enfim. Existem algumas ocorrências sobre isso também no processo. Isso vai se indo, mas Leandro continua a se relacionar com ela. É feito o exame de DNA da criança
Positivo, é o pai. E então, no dia 19/5, estão na casa Jennifer, Alessandro dos Santos e a Kathleen Padilha dos Santos. O Alessandro, que era casado então com a Ana Paula Padilha, que é a irmã da Jennifer. Que não estava no local. Ela estava na casa de trás, que é um terreno onde tem uma casa na frente, uma piscina no meio e uma outra casa. Ela estava dormindo atrás, por causa que ela trabalhava no plantão dos hospitais, enfim, ela chegou e foi dormir. E chega, então, e a Jennifer, ela vendia algumas coisas pela internet, celulares, enfim, outras coisas. E por essa via é que os matadores, contratados, então, por Fernando Risotto e Leandro Roso. Pelos dois. Com o auxílio do Claudiomir Risotto, que é o irmão da Fernanda. Intermediados por Luciano Costa, Luciano Costinha, que aqui é de Passo Fundo. Essas dois homens se aproximam da Jennifer pelas redes sociais, falando, não, tem uma estante que ela tinha colocado em vender, nós vamos comprar essa estante. Esse é o Luciano. Esse que aparece. Vamos comprar essa estante. E eles marcam o horário para pegar essa estante, e quando eles vão comprar essa estante, então, o que acontece? O crime. Eles chegam lá, entram na casa e matam Jennifer Padilha, Kathleen Padilha dos Santos e o Alessandro dos Santos com aqueles lacres, a gente chama popularmente de esganagato. Então, os três foram mortos por asfixia, pela modalidade de estrangulamento, por esses lacres. Uma execução totalmente profissional, realmente de quem trabalha com isso, de alguém que foi contratado para fazer isso, né? E disso, então, depois é que sobrevém toda a investigação e a gente vai montando todo um quebra-cabeça para se chegar à autoria de todas as pessoas, que não se chegou até hoje, na verdade. Até hoje, infelizmente, a polícia não conseguiu apurar quem foram os executores diretos do crime. Essa informação, infelizmente, até hoje a gente não tem ainda. Só para que os nossos telespectadores tirem algumas dúvidas. Por exemplo, o Alessandro e a Kathleen, na realidade, morreram porque estavam lá. Isso. Até a doutora Daniela, que foi a delegada do caso, quando ela prestou uma entrevista sobre o caso, ela usou uma expressão, eles foram os danos colaterais. O que era? O direcionamento da morte, a contratação da morte foi... Era a Jennifer. A Jennifer, isso. Eles morreram porque estavam lá. Inclusive, a própria acusação que pende contra todos é que, a respeito do Alessandro e da Kathleen, existe uma qualificadora que é o quê? Que é uma qualificadora para encobrir outro crime, ou seja, mataram eles porque queriam matar a Jennifer, vocês que são testemunhas, vão morrer também. Vão morrer também. Tá. E vamos passar as fotos ali, ó. Então, nós já vimos ali, então, a Kathleen, o Alessandro e a Jennifer, mas vamos seguindo as fotos ali para saber quem são os personagens, né? A família ficou, evidentemente, dilacerada, né? Exatamente. Tá. Esse é o Claudiomir. Claudiomir Risotto, que é irmão da Fernanda Risotto. Tá, que não é o amante. Não é o amante. É ele o cunhado do amante. Isso. É ele quem faz o intermédio. Leandro e Fernanda arquitetam. Queremos matar Jennifer. Essa é a Fernanda. Essa é a Fernanda. Claudiomir fala, não, eu conheço alguém que pode fazer esse serviço. Correto. E daí chega no Luciano Costinha. Luciano Costinha, então, sai buscando pessoas para executar esse crime. Inclusive, no processo existem testemunhas que falam, não, eles me procuraram. Luciano me procurou para matar a Jennifer, mostrou a foto. Primeiro era 10 mil, depois era 30 mil. Olha, para matar essa menina aqui é tanto. E duas testemunhas que estão nos processos falaram, olha, a gente não vai fazer isso. Não Sim. trabalha com isso. Deixa eu tirar outra dúvida com o senhor. Quem está de fato preso e quem está foragido? Perfeito. De todas as pessoas que hoje restam sendo acusadas, as presas são Leandro Roso, que é o amante, né, e um dos mandantes, certo? E Luciano Costa dos Santos, que é o Costinha. Essas são as duas pessoas que restam hoje presas, que efetivamente estão lá no presídio, o amante aguardando julgamento. Da Jennifer, ou melhor, o pai da filha dela, que é o mandante. E o Luciano Costinha, que foi quem organizou. Isso, o intermediário. Tá. Os demais estão foragidos? Fernanda Risotto e Claudiomir Risotto estão ainda foragidos, há 2 anos foragidos. E eu não posso aqui, tendo um espaço para falar ao público, pedir que, se alguém tiver algum tipo de informação a respeito do paradeiro dessas pessoas, que nos informe ou esse defensor, ou a polícia, as autoridades, para que se efetue essa prisão.
Porque esse caso foi um caso que a comunidade, quando aconteceu, auxiliou muito a polícia com denúncias anônimas, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm medo, né? E eu entendo isso. Eu entendo sobre um caso desse que é tão sensível, de pessoas terem medo, por exemplo, de denunciar um empresário de alto poder aquisitivo que mandou matar alguém e vai pensar, não, mas eu não vou denunciar essa pessoa porque ela pode mandar matar. Mas a comunidade de Passo Fundo auxiliou muito e a gente espera que ainda auxilie para a gente conseguir também essa prisão. A única pessoa que não está presa e nem foragida nesse caso é a Mona Lisa Kish Anunciação, que é a esposa do Luciano e que, amando do Luciano, ela simula uma compra, ela faz uma compra de um celular com a Jennifer, porque a Jennifer fazia esse brick, enfim. Ela compra e o que a própria Mona Lisa fala no inquérito policial? Que o Luciano pediu o quê? Faz essa compra, entra lá dentro e me conta como que é a arquitetura da casa. Como que é lá dentro. E ela realmente vai na casa da Jennifer, compra o celular, volta e fala, olha, a casa é assim, assim. Ela dá os detalhes de como era a casa, a arquitetura da casa, para depois o plano ser concluído lá no dia 19/5. Não tem possibilidade dela saber que iam fazer isso? Olha, o que a gente entende é que ela sabe. Tanto que ela responde. Ela responde, mas não está presa. Exatamente. Ela responde pelos mesmos fatos, ela não está presa. Por uma questão que talvez a participação dela não seja tão direta. Mas ela responde da mesma forma pelos mesmos crimes. O esposo foragido. O esposo preso. O esposo preso. O Luciano Coxinha preso. Os foragidos são Fernanda Risotto e Claudio Risotto. Deixa eu tirar mais uma dúvida assim. Quem de fato executou o crime... A gente não sabe. Não sabe ainda. Ainda não sabe. Espera-se, imagina-se que foi uma, duas, três... Duas pessoas. Existem algumas filmagens até sobre isso, em que se consegue ver que seriam dois homens que chegaram ali na frente e que entraram na casa. Mas efetivamente, quem são eles, essa identificação, a polícia continua investigando isso para tentar se apurar. Mas até hoje, infelizmente, a gente não chegou nessa... A linha de defesa do Eliandro alega que quem mandou matar foi a esposa? Exatamente. A linha de defesa do Eliandro é que ele não sabia de nada e que a mulher dele teria feito, enfim, mas que ele não sabia de nada, que ele não teria motivos para isso, enfim. Quem é que detinha a liberação, por exemplo, de recursos financeiros? Porque para arquitetar um crime desse, você precisa dispor de dinheiro, né? Era o Eliandro que dispunha de todo o dinheiro da família ou a Fernanda tinha... Não, quem era o gestor? O gestor patrimonial, era o chefe, era a pessoa dos negócios, era quem cuidava de tudo, sempre foi Eliandro. Sempre foi. E existe até no processo, quando o Luciano Coxinha ele é preso, ele fala o seguinte, olha, me procuraram para fazer o serviço, mas eu não fiz. Mas, se eu fizesse, eu ia ganhar inclusive uma caminhoneta de recompensa. Essa caminhoneta tem uma foto, é feita a quebra do sigilo do telefone do Luciano, e tem uma foto dessa caminhoneta. Essa caminhoneta é de Eliandro. Então, a caminhonete que seria o prêmio pela morte... É do quem diz que não está envolvido. É de quem não está envolvido. Não está envolvido. Basicamente isso. Não tem como... Isso entre outros grandes elementos. Não só esse. Eu digo que num processo existem dois tipos de prova. A prova testemunhal e a prova técnica. Testemunhal o quê? Porque as pessoas falam, né? E a prova técnica são interceptações telefônicas, são análises de dados. Tanto a prova testemunhal como a técnica é clara. É cintilante, é induvidosa de mostrar que Eliandro Roso sabia o que estava acontecendo, arquitetou, mandou matar e, claro, depois dissimulou, tanto que foi no enterro, enfim, e tentou se livrar das formas que dia para mostrar, não tem nada a ver com isso. Hoje a esposa, na realidade, que estavam dentro da casa, daquele espaço, somente a esposa do Alessandro ficou viva. Exatamente, porque ela estava na casa de trás, eles não viram. Exatamente. Além delas, na verdade, as crianças não foram mortas. As crianças foram colocadas no quarto. Inclusive, a filha de Leandro estava lá e não foi morta. Ela foi colocada numa peça à parte. Entende? Ela e outras crianças. Sim. E hoje a filha do casal, tanto do Eliandro quanto da Jennifer, está com quem? Está sendo cuidada pela avó. Pela avó. Pela avó, a mãe da Jennifer. Pela avó materna. Isso. Isso aí. Vamos agora ao nosso intervalo comercial. Voltamos depois do intervalo para conversar ainda com o doutor Gustavo da Luz. Ele é advogado, ele é presidente da Associação Criminalista dos Advogados Criminalistas do Planalto Médio. Nós estamos falando aqui sobre a chacina
da Coab 1 na cidade de Passo Fundo. Os procurados, os foragidos que você pode denunciar pelo 190, pela Brigada Militar, são estes, né? São a Fernanda Risotto e também o Claudiomir, né? Claudiomir Risotto e Fernanda Risotto estão foragidos há 2 anos. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Eu já passei por muitas fases. Ventos fortes estimularam uma inquietação. Fizeram florescer uma realidade que até então eu não conhecia. Foi preciso desacelerar, olhar além do que os olhos podem ver. Despertei com o instinto de polinizar ideias e reencontrei a energia para encarar um novo ciclo. Afinal, o sentido da vida é transformar, sem perder a nossa essência. UPF. Conhecimento é a nossa natureza. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app. A BS Bios lançou o relatório de sustentabilidade 2021, reforçando nosso compromisso com as práticas sustentáveis. Tivemos um ano de grandes conquistas e nossas ações para o crescimento responsável em conjunto com a comunidade foram expandidas. Sustentabilidade é o valor propulsor do nosso negócio. Por isso, continuamos investindo nas pessoas, em estrutura, tecnologia e inovação. 2021 foi um grande ano. Atingimos marcas históricas. Aumentamos a nossa produtividade e a nossa produção, nos preparando para crescer ainda mais. Seguimos investindo muito nas regiões onde estamos inseridos, gerando empregos, crescimento sustentável e contribuindo para o PIB. Porque a BS Bios é mais do que uma empresa, é o compromisso de um futuro mais verde. BS Bios. Juntos, transformamos o mundo. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Um século é recheado de grandes histórias. Hospital São Vicente 100 anos. Vivência, inúmeros rostos na memória. Passado, presente e futuro. Alegrias da cura, o brilho da esperança. A fé de cada um. O olhar reaceso para o amanhã. A certeza de fazer parte de muitas histórias nos move a fazer o melhor. Aqui, a vida não para de acontecer e surpreender. Somos o Hospital São Vicente de Paulo. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Estamos de volta com o programa Comunidade, este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Lembrando que nós estamos aí sendo transmitido pela Max Cloud TV em todo o país, na região pela TV Coprel e pelo aplicativo. Baixe o aplicativo gratuitamente no seu telefone. Estamos com o Dr. Gustavo da Luz, advogado e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Planalto Médio. Dr. Gustavo, nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito da chacina da Coab 1 na cidade de Passo Fundo, né,
onde foram assassinados Kathleen, Alessandro e Jennifer, né? E estamos com a prisão de Eliandro, né? E Luciano Costinha. E estão foragidos Fernanda e Claudiomir Risotto. Colocamos na TV aí a foto da Fernanda e do Claudiomir, que estão foragidos e que podem ser denunciados aí pelo telefone 190, pela Brigada Militar, ligar para o advogado, enfim, denunciar. Estão foragidos. Doutor Gustavo, como é que será o julgamento e quem será julgado na próxima semana? Qual é o dia do julgamento? Dia 16, próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Depois do feriado. Exatamente. Se inicia o julgamento de Leandro Roso. Apenas ele. Luciano Costinha e a Mona Lisa Quiche Anunciação recorreram da sentença que os mandou a júri, então vai apenas Leandro Roso, preso há 2 anos, que vai a julgamento na próxima quarta-feira. O julgamento ele acontece, são 7 jurados que são sorteados no dia, a gente vai fazer a oitiva de 9 testemunhas, se eu não me falha a memória, são 9 testemunhas, após o interrogatório de Leandro Roso, se ele quiser falar. E após isso, então, o Ministério Público e a assistência de acusação vão ter 1h30 para pedir a condenação do Leandro. A defesa vai ter mais 1h30 para fazer a defesa dele e requerer o que achar de proveito. E pode promotor e assistência de acusação querer falar mais 1 hora, que seria a réplica, e daí tu vai ter a tréplica da defesa por mais 1 hora, e depois os jurados botam os quesitos, enfim, sobre essa acusação de 3 homicídios qualificados. Condenado, quantos anos pode pegar de cadeia Leandro Roso? Olha, é muito complexo a gente falar efetivamente de um quanto de pena, né? Mas a gente pode estar falando aqui que ele sendo reconhecida todas as qualificadoras por todos os crimes e todos os crimes, pode ser uma pena que pode chegar talvez aos 50 anos de prisão. Bem possível e me parece bem justo. Bem provável? Bem justo, bem provável, por tudo que foi trazido no processo, por toda a prova que tem da responsabilidade de Leandro, me parece bem plausível que isso aconteça. Só para as pessoas que estão nos assistindo terem imaginar, essas 3 pessoas que estão aí na tela, elas foram assassinadas a mando, e vai a júri, de Leandro Roso e Fernanda Risotto, né? Juntamente com o seu irmão, que está aí na tela, que estão foragidos, Claudiomir. Mas quando chegaram na casa, tinha a Alessandra, né? Ana Paula tava... que dormia lá atrás, quer dizer, senão teria morrido também. Teria morrido né? também, com certeza. Tá. E as crianças que foram colocadas num quarto. Exatamente. Essa é uma questão muito, muito importante que o quê? Que era muito direcionado às ordens para matar Jennifer e as outras pessoas que pudessem reconhecer os matadores. Isso fica muito claro no processo de que as crianças foram preservadas, ou seja, por exemplo, a filha de Leandro que estava lá não foi morta. Não fazia parte desse mando. Foi colocado colocado num quarto. E quando acaba esse cenário de terrores é que uma das crianças sai do quarto e vai no vizinho e avisa o vizinho. Moça, acho que falou com uma mulher, moça, mataram todo mundo. E daí a vizinha vai na casa e se depara. O vizinho, acho que vai na casa e se depara com aquilo, chama a polícia. Sim. E após isso, então, é que uma das questões mais terríveis desse episódio é que Ana Paula ela é acordada por um policial. Ela levanta e quando ela passa para a segunda casa, o que ela vê? A irmã, a filha e o marido mortos. Triste, né? Muito triste. Muito triste. Revoltante. Demoliu com a vida não só de 1, 2, 3, uma família inteira. Uma família inteira, que até hoje está dilacerada, até hoje faz tratamento psiquiátrico, psicológico, até hoje tem que tomar remédio. Uma família que com certeza nunca vai se reestruturar, porque não existe reestrutura em algo que é tão violentamente brutalizado, tão covardemente atacado como foi a família da Jennifer Padilha. 16 de novembro, então.
16 de novembro, próxima quarta-feira. Que horas? A partir das 8 horas. A partir das 8 horas. Isso. Fórum de Passo Fundo. Fórum de Passo Fundo é aberto ao público, quem quiser se fazer lá presente. Tá certo, tá certo. Doutor Gustavo, um abraço aí, né? Nós vamos falar em breve aí sobre o júri, sobre o julgamento, né? E também acompanhando aí essa luta aí que o senhor está tendo também para o julgamento do Luciano Costinha, da Mona Lisa, e também que seja denunciado aí as fotos aí da Fernanda e do Claudiomir que estão foragidos, em algum lugar estão. Sim. Né? Eu sempre digo o seguinte, né? Não é difícil descobrir, porque as pessoas são, né? Elas, em algum lugar ele está. Tanto o Claudiomir quanto a Fernanda, né? Em algum lugar. Alguém sabe que eles estão escondidos. Com certeza. Algum familiar, algum empregado, algum vizinho, algum amigo, né? Não quer se identificar? Denúncia anônima. Anônima. É totalmente seguro e não tem como ninguém ficar sabendo que foi feito essa denúncia. E aí, você, meu amigo e minha amiga, daqui um pouquinho você fica pensando, mas por qual motivo eu denunciaria que a Fernanda e o Claudiomir estão foragidos? Pela morte dessas 3 pessoas aí, né? A Kathleen, uma jovem que não tinha absolutamente nada a ver com a confusão. O Alessandro, nada a ver. A Ana Paula, que estava lá atrás, que perdeu o esposo, que perdeu a filha, que perdeu a irmã, a mãe que sofre, a criança que ficou órfã. Então, denuncie e bote esses miliantes aí na cadeia. Um abraço, doutor Gustavo. Muito obrigado, Saúl, e fico sempre à disposição quando precisarem desse advogado. Conversei com o doutor Gustavo da Luz, advogado e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Planalto Médio. Julgamento, dia 16 de novembro. Julgamento do caso da chacina da Coab 1 em Passo Fundo. Acompanhe aqui os resultados e os desdobramentos desses crimes bárbaros aqui na capital do Planalto Médio. Vou me despedindo, volto na semana que vem com o programa Comunidade aqui na TV Passo Fundo. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade.